Olá a todos, a aula de Química desta semana será de Termoquímica. É importante que vocês tenham estudado as reações químicas, a parte de estequiometria, enfim, porque a parte de estequiometria é bastante importante para a termoquímica. Aliás, é muito importante para a química de forma geral, mas na termoquímica é mais importante ainda. Enfim, a termoquímica estuda basicamente a energia das ligações. É a parte da termodinâmica mais voltada para a química, mais diretamente voltada para a química. Na verdade, se formos ser mais rigorosos, basicamente a termodinâmica está em toda a química. A química seria um colorário da termodinâmica, né? Sendo, enfim. Mas, enfim, a termoquímica estuda basicamente os processos de transferência de energia. O tipo de energia estudado aqui, no caso, é o calor. O calor é um tipo de energia que vai ser mais detalhado. Seu estudo será mais detalhado na aula de física, de calorimetria, por exemplo, as bombas de calor. Enfim, eu vou falar algumas coisas de calor, mas ela será mais aprofundada mesmo na aula de física. Sobre calorimetria, que se não me engano vai ser na próxima. Se não for na próxima semana, vai ser de hoje a 15. Enfim, vamos começar. Primeiro temos que ter um conceito da energia interna e os calores de reação. A energia interna ou a entalpia. Quando a energia interna total dos reagentes for maior do que a energia interna total dos produtos formados, haverá uma sobreenergia. A energia interna, nesse caso, é a energia do próprio composto. A energia que está dentro do próprio composto. No caso aqui, que está dentro dos reagentes e dentro dos produtos. Quando a energia total dos reagentes for maior do que a energia total dos produtos, haverá uma sobra de energia. Afinal, aqui vai ter a energia dos reagentes, esse esqueminha. Essa barrinha representa a energia dos reagentes. Aqui é a energia do produto. Mas vai ter um saldo de energia que vai estar sobrando, entre aspas. Pelo princípio da conservação de energia, enfim, a energia não se perde. Ela se transforma. E a energia, esse saldo, essa diferença entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos, esse saldo energético, será liberado, a energia é liberada em forma de calor. Quando isso acontece, quando a energia é liberada, a reação é exotérmica. Exo é fora e térmica, enfim, o calor. Então, o calor para fora. O calor é liberado com a energia exotérmica. O contrário, quando a energia interna total dos reagentes for menor do que a energia dos produtos formados, a reação somente poderá ser processada se puder absorver, no mínimo, a energia que falta. Aqui temos outra representação, essa barrinha da energia dos reagentes, e eu tenho que fornecer energia para essa reação acontecer. Por exemplo, água oxigenada. Compra água oxigenada na farmácia, vem num potinho. Enfim, quando abre a água oxigenada, ela começa a se transformar em água normal e gás oxigênio. Porque justamente quando eu abro o potinho, entra um pouquinho de luz solar, entra um pouco de energia na forma de luz solar, e essa energia, enfim, vai pegar na água oxigenada, que nesse caso é o reagente, e vai gerar água. Então, enfim, um exemplozinho de uma reação que precisa absorver energia para poder acontecer. Quando isso acontece, quando ela precisa absorver energia para poder acontecer, é uma reação de dentro térmica. É uma reação que precisa absorver energia. No caso, a energia interna dos reagentes é menor do que a energia interna dos produtos. Então, pelo princípio da conservação de energia, a reação os reagentes, no caso, precisam absorver. Eu preciso colocar energia no sistema. Agora, a entalpia. A entalpia nada mais é do que um tipo de energia, é um tipo de calor. A entalpia, na verdade, ela é igual à energia interna dos compostos menos o produto entre a pressão e o volume. Só que esse produto entre pressão e volume é um produto que, enfim, no dia a dia ele pode ser considerado desprezível. Aí, enfim, dá para aproximar a entalpia como sendo igual à energia interna dos compostos.
A variação da entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação a pressão constante. Ou seja, são reações isobáricas. Reações isobáricas mantêm a mesma pressão. Iso é igual, bárico vem de pressão. Uma unidade de pressão, bário, bars, enfim, são unidades de pressão, justamente por causa... Pressão significa... bário significa pressão, aliás. Enfim, então a entalpia nada mais é do que a variação da entalpia, na verdade, é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida por uma reação. Não, é muito difícil, não que seja impossível, mas é muito difícil medir a entalpia experimentalmente. Mas é possível medir a variação da entalpia. A variação da entalpia, então, ela está relacionada a uma reação. Então, toda vez que formos estudar aqui alguma reação, não vamos estar estudando a entalpia daquele reagente, daquele produto propriamente dito. E sim estaremos estudando a variação da entalpia da reação. Aqui tem outros dois exemplos, outras duas representações. Compara uma queda de água com a entalpia. Por exemplo, em uma queda de água, a água perde energia potencial e nós ganhamos energia elétrica. Por exemplo, aqui tem um gerador, né? Como se fosse uma usina hidrelétrica. A água, enfim, está numa certa altura, ela cai. Lembrando que a energia potencial gravitacional está relacionada à altura. Maior altura, maior energia potencial gravitacional. Menor altura, menor energia potencial gravitacional. Então, nesse caso, a água perde, entre aspas, energia potencial, mas há um ganho de energia elétrica pelo gerador. Mesma coisa aqui com a entalpia. A entalpia dos reagentes ela é maior do que a entalpia dos produtos. Enfim, as substâncias perdem energia e há um ganho de calor. Se a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, há uma sobra de energia. E essa sobra de energia será liberada na forma de calor. Isso é uma reação exotérmica, como está aqui. Aqui o mesmo exemplo com a água, agora, em vez dela perder energia potencial, ela vai ganhar energia potencial. Eu tenho um certo reservatório d'água, eu coloco uma bomba de pressão, essa bomba vai puxar a água para cima, e no final a água vai estar em uma altura maior do que a inicial. Se ela está em uma altura maior do que a altura inicial, então ela ganhou energia potencial gravitacional. Enfim, ela houve um consumo de energia elétrica para a bomba poder funcionar, a bomba que jogou água para cima, né? A mesma coisa com as reações químicas, com a entalpia. Aqui vemos que a energia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos. Ou seja, a reação precisa absorver o calor de tal forma que o calor absorvido mais a entalpia dos reagentes seja igual à entalpia final dos produtos. Isso quando acontece uma reação endotérmica, ela precisa absorver calor. No caso aqui, uma reação endotérmica representada entre o gás nitrogênio mais o gás oxigênio, mais uma quantidade de calor, mais uma quantidade de energia que eu forneço ao meio, dá 2 vezes óxido nitroso. Agora, as entalpias das reações são influenciadas por várias coisas, a quantidade, a temperatura, a pressão. A pressão, embora ela influencie, mas só quando a pressão ela é da ordem de 1000 atmosferas. Estamos em uma atmosfera é a pressão que sentimos no nível do mar. Então, enfim, 1000 atmosferas é uma pressão bem maior do que a pressão, enfim, do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Então, para as reações que vão acontecer aqui, via de regra, a pressão não vai influenciar muito, tá? Mas a pressão influencia um pouquinho na entalpia. Enfim, os principais fatores que influenciam na entalpia são a quantidade dos reagentes, a temperatura, enfim, vamos detalhar cada um com mais cuidado. Enfim, aqui temos uma reação que vai formar água, aqui 2 moléculas do gás hidrogênio mais uma molécula do gás oxigênio, dando 2 moléculas da água. Esse Vzinho quer dizer que está em forma de vapor. E a entalpia, a energia aqui, ΔH, esse H não é de hidrogênio não, tá? É de entalpia. ΔH igual a menos 400
85,8 kJ. Esse menos quer dizer que a energia, que a reação liberou energia, por isso está menos. Liberou energia. Quando libera energia, por exemplo, nesse caso, a reação aqui é uma reação exodérmica, é que eu estou passando o mouse agora, e a reação liberou energia nos produtos. Então, quando eu for fazer a variação, a variação é sempre o final menos o inicial. Se a quantidade de entalpia final, que está aqui embaixo, é menor do que a quantidade de entalpia inicial, se eu pego uma quantidade menor e subtraio pela maior, eu tenho uma quantidade negativa. Então, por isso que está o menos. Reações exodérmicas têm a variação de entalpia negativa. Então, reações endodérmicas vai ter uma variação de entalpia positiva. Nesse caso aqui, é negativo, tá? Então, essa reação ela libera calor, ela libera energia. Se a reação for multiplicada ou dividida por um número, o mesmo acontecerá com a entalpia. Por exemplo, aqui eu dividi essa equação de cima por 2. Então, fica 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, 1,5. 2 dividido por 2, 1. Só que não coloca 1 porque não faz diferença. Então, uma molécula de hidrogênio mais meia molécula. Meia molécula, enfim, é impossível. Mas esse meio é por causa das proporções. Enfim, meia molécula, entre aspas, de gás oxigênio, daria então uma molécula de água. Esse Vzinho novamente é a vapor. A entalpia dessa outra reação de baixo, ela vai ser igual à entalpia de cima dividido por 2. Vai ser menos 222,9 kJ. Afinal, se eu dividir aqui por 2, isso é, se eu reduzir a metade da minha massa do sistema, eu vou precisar da metade da energia. Por exemplo, se eu for fazer um cozido de frango, eu coloco 1 kg de frango para cozinhar. Vou gastar, sei lá, uma quantidade X de energia. Agora, se eu for cozinhar 2 frangos, eu vou precisar de duas vezes a quantidade de energia que eu precisei antes, ou seja, 2x. Se eu colocar 3 frangos, 3x. 4 frangos, 4x. Se eu colocar metade de um frango, eu vou precisar de meio x. Então, enfim, as quantidades influenciam bastante na entalpia. Se eu multiplicar essa reação por 3, eu multiplico a entalpia por 3 também. Se eu dividir por, sei lá, 1 sobre π, perdão. Se eu, enfim, por algum motivo, for dividir isso aqui por 1 sobre π. Então, eu multiplico também a entalpia por 1 sobre π. 1 sobre π é o π normal, tá? 3,1415. Influência do estado físico. Aqui também temos as 3 reações com os mesmos reagentes e com os mesmos produtos, com uma diferença. Aqui na equação 1, o produto ele está na forma de vapor, na 2 ele está na forma de líquido e na terceira ele está em forma de sólido. Ou seja, vemos que os estados físicos dos produtos são diferentes. O produto é o mesmo, mas diferentes. Aqui temos as variações de entalpia. Aqui temos que todas as variações de entalpia são diferentes, E a variação de entalpia do terceiro é a menor de todas, a maior de todas, perdão. O saldo de energia será liberado pela reação na forma de calor. Pronto. Sabemos que o vapor, o gás, ele via de regra, ele tem energia cinética maior. Ou seja, ele tem mais energia. Enquanto o líquido, ele, enfim, tem pouca energia. E um sólido, ele não tem, quase que não tem energia. Por exemplo, o gelo, ele não há movimento. As partículas do gelo não se movimentam. Não tem um grau de movimentação muito grande. Enquanto as partículas da água se movimentam. Tanto é que a água ela é líquida, ela tem forma variável, apesar do volume constante. E no gás, no vapor de água, a energia das partículas, das moléculas, são tão grandes que está na forma de calor. Ou seja, o saldo de energia será liberado pela reação na forma de calor. Ok. Será menor no vapor intermediário com água líquida e maior com água na forma sólida. Por que isso? Porque vamos supor, se eu tenho X de energia, enfim, esse X de energia, eu libero essa energia até eu chegar na energia do vapor d'água. Como a energia do vapor d'água
é grande, é uma energia muito grande, então a quantidade de energia que eu vou liberar vai ser pouca. Vamos supor que eu tenho 300 kJ. 300 kJ. Aí eu vou liberando essa energia aos poucos até chegar na energia do vapor d'água. Como a energia do vapor d'água, como o vapor d'água tem muita energia, então eu vou precisar liberar pouca energia para poder chegar no mesmo nível. O líquido ele já tem uma energia diferente, né? Menos 286,6 kJ por mol. Enfim, então se eu tenho 300 kJ e vou querer liberar esses 300 kJ até ele estar na mesma quantidade do líquido, eu vou ter que liberar mais do que quando eu estava no vapor, já que o vapor tem mais energia, o líquido tem menos energia, então eu vou ter que liberar mais para poder ele estar com menos energia. E por último, o sólido ele é o que tem a menor energia de todas. Ou seja, a sua variação de entalpia será maior, porque ele tem que liberar muita energia para poder ficar com pouca, para poder o gelo se formar. Enfim, se algo ficou confuso nisso, pode me procurar sem problema algum. Aqui temos uma representaçãozinha. Aqui o vapor, o gás, o líquido e o sólido. Se eu diminuo a agitação das moléculas da água, o gás ele tem uma agitação grande, o líquido tem uma agitação intermediária e o sólido tem pouca agitação. Ou seja, aqui eu diminuo a agitação das moléculas e eu aumento o saldo da entalpia liberada. E aqui tem um gráficozinho. Eu tenho uma reação entre o hidrogênio e o oxigênio. Na primeira vai ter uma variação 1. Na segunda, que vai ser no caso do líquido, vai ter uma variação 2, uma variação 1 maior. E no terceiro, como o terceiro tem energia mais baixa, então a sua variação tem que ser grande. E aqui, por exemplo, esse ΔH fusão, esse ΔH vaporização, é justamente o calor latente de vaporização e o calor latente de fusão da água, só que em kJ por mol, e não em calorias, como geralmente é na física. Influência do estado alotrópico. Alotropia, enfim, são substâncias formadas com o mesmo elemento. Por exemplo, o diamante e o grafite. Ambos são feitos por carbono. Só que há uma diferença na estrutura, na organização do carbono entre o grafite e o diamante. Mas são ambos formados por carbono. O oxigênio também, como eu até coloquei aqui embaixo, o gás oxigênio O2, que é o gás que a gente respira, e o ozônio, gás da camada de ozônio. Ambos são feitos por oxigênio. Ambos são substâncias simples, que são substâncias simples, relembrando, são formadas apenas por um único elemento. Só que eles variam no número. Enquanto o carbono varia na estrutura do carbono, o oxigênio, as suas formas alotrópicas, variam no número de átomos. Aqui eu coloquei o enxofre monocíclico, clínico, enfim, eu tô com a boca um pouco seca, tá? Eu tô sem água aqui do lado, então vou ficar gaguejando mesmo. Enxofre monoclínico, enfim, ou enxofre rômbico. E o fósforo pode ser branco ou vermelho, né? Enfim, lá do Breaking Bad lá que... enfim, lembrei do Breaking Bad aqui falando do fósforo vermelho. Enfim, nada relevante para aula. Os estados alotrópicos influem também na entalpia, as diferentes formas alotrópicas de um elemento. Por exemplo, pegando aqui o carbono, e está aqui representado, se o grafite tem uma estrutura diferente do diamante, apesar dos dois serem feitos de carbono, se a organização espacial do grafite e do diamante são diferentes, então a energia armazenada dentro deles também são diferentes. Como eu coloquei aqui, estados alotrópicos diferentes, eu vou reagir o grafite mais oxigênio, eu vou ter CO2, eu vou ter uma variação de entalpia aqui, faço a mesma coisa com diamante, reajo com o O2, vou ter dióxido de carbono e vou ter uma variação de entalpia diferente. Isso a variação de entalpia é diferente justamente porque o estado alotrópico é diferente, justamente porque o diamante tem uma estrutura espacial diferente do grafite. Tem mais energia dentro do diamante. O diamante
Para fazer diamante, eu posso pegar um grafite mesmo de escrever. Se eu esquentar esse grafite e colocar a pressões altas, eu posso formar um diamante. Ou seja, eu tenho que fornecer energia para o grafite se transformar em diamante. E para o diamante se transformar em grafite, eu tenho que retirar a energia. Aqui, justamente que está aqui, o diamante possui, em sua estrutura cristalina, maior quantidade de entalpia que a grafite. Que o grafite, ou a grafita, enfim. Essa quantidade adicional de conteúdo de calor é liberada na reação. Isso é válido para as formas alotrópicas de outros elementos químicos. O enxofre rômbico é mais estável, menos reativo do que o monocíclico. O fósforo vermelho é mais estável, menos reativo que o branco. O oxigênio O2 é mais estável, menos reativo que o ozônio. Essa parte de estável e reatividade é quanto maior a entalpia, maior a reatividade. Se a reatividade é maior, quer dizer que o composto ele vai ser mais escasso na natureza, porque ele vai reagir muito fácil. Se a entalpia dele é grande, a sua reatividade também é grande. E se sua reatividade é grande, ele vai reagir com qualquer coisa, então vai ser difícil encontrá-lo na natureza. De novo, o exemplo entre o diamante e o grafite. O diamante ele tem a entalpia maior, ou seja, ele é mais reativo do que o carbono. Então ele é mais escasso na natureza, é mais difícil achar um diamante na natureza. Enquanto o grafite ele tem menos entalpia, ou seja, ele é menos reativo. Se ele é menos reativo, ele é mais estável. Se ele é mais estável, tem mais grafite, ou seja, ele é mais abundante. Então, enfim, dá para dizer que as formas alotrópicas mais abundantes são as que têm menor entalpia. Aí, enfim, calculando a diferença de entalpia entre o diamante e o grafite, ΔH, vou pegar ΔH2 menos ΔH1. Se eu tenho, eu faço uma experiência, que todos esses valores são experimentais, tá? Se eu pego uma experiência e vou calcular a variação de entalpia na reação entre o diamante e o oxigênio, vai dar menos 395. E agora eu pego a variação de entalpia na reação entre o grafite e o oxigênio, vai dar menos 393,1. Aí como é uma variação, então colocar o menos, né? Então, enfim, menos com menos dá mais, eu somo isso aqui. A variação de entalpia entre o diamante e o grafite, então é de menos 1,9 kJ por mol. Essa diferença corresponde à reação. Diamante para grafite, ou seja, eu tenho que tirar do diamante menos 1,9 kJ por mol. É uma reação exodérmica. Ela vai liberar calor. Eu tenho que retirar o calor. Se eu retiro o calor, ela libera calor. Ou no processo inverso, o grafite, para eu pegar o grafite e eu transformar no diamante, diamante é grafite, aqui foi um erro de digitação, vai ter uma reação endodérmica. Eu vou ter que fornecer calor para ele poder acontecer. Mesma coisa com aqui. Se eu quiser transformar o O2 em O3, eu tenho que fornecer calor. Enfim, mesma coisa para todos os alótropos. Enfim, então convenciona-se também, vamos ver mais na frente, mas convenciona-se também que a forma alotrópica mais abundante tem entalpia zero. É uma convenção. Enfim, vamos detalhar mais nos próximos slides. Influência da dissolução. Se eu pegar a soda cáustica e for colocar em água, eu vou ver que a diluição na soda cáustica ela é acompanhada por aquecimento. Se eu colocar num becker, eu vou ver que o becker vai começar a esquentar, embora não façam isso em casa. Enfim, eu vou ver que o becker vai começar a esquentar. Se eu for dissolver o tiosulfato de sódio, Na2S2O3, eu vou ver que ele vai esfriar o recipiente, o becker no caso. Coloco água, o tiosulfato de sódio, eu vou ver que ele vai resfriar. Se ele resfria o becker, significa que ele pegou a energia que tinha no becker, ele pegou o calor, ele absorveu o calor. Ou seja, é uma diluição
endodérmica, enquanto a diluição da soda cáustica é exodérmica. Aqui um exemplo, se eu pegar um mol de ácido sulfúrico e dissolver a 25 graus Celsius, em quantidades crescentes de água. Por exemplo, aqui eu pego uma tabela com o número de colunas sendo um número de mols da água usada na dissolução e a outra coluna o calor liberado e o gráfico. Faço um gráfico desses dados. Se eu pegar 0 mols de água para dissolver, eu vou ver que não vou liberar nenhum calor. Se eu pegar 1 mol, vai liberar um calor que é de 28 kJ. E vou fazendo isso para quantidades cada vez maiores de água. Eu vou ver que quando eu pegar um valor muito grande de água, sei lá, se eu pegar 100 mols de água, o calor liberado vai ser 84,4. Esse infinito não quer dizer que eu vou pegar uma quantidade infinita de água, até porque é impossível. Mas quer dizer que quanto mais eu vou aumentando a quantidade de água, o calor liberado ele vai tender para um certo limite. Vemos aqui, por exemplo, que o calor liberado ele está tendendo para menos 94,4. Maior número de mols sendo dissolvidos, a entalpia ela vai se aproximando deste número. Então a dissolução também influencia na entalpia, a temperatura na qual se efetua a reação química. Por exemplo, temos aqui a mesma reação química. Gás de hidrogênio mais gás cloro, dando o gás cloreto de hidrogênio. Aqui ele tem a mesma fórmula molecular do ácido clorídrico, mas como o ácido clorídrico ele tem que estar em meio aquoso, e aqui está gasoso, então é um gás cloreto de hidrogênio. Vemos aqui que a reação ela é a mesma, são as mesmas reações, só que a quantidade de calor liberada, a entalpia é diferente. Por que isso acontece? Bom, porque a quantidade de calor ΔH3, essa quantidade de calor aqui, é diferente da quantidade de calor ΔH4, essa quantidade aqui. Em decorrência da diferença entre o calor específico da mistura, H2 mais Cl2, e o calor específico do HCl. Isso quer dizer, imagine, o calor específico, vamos ver na aula de física, ele é uma propriedade da substância. A água, por exemplo, tem um calor específico alto, um calor específico de 1, enquanto metais têm um calor específico muito baixo. Por isso que os metais eles se aquecem rápido. Os metais se aquecem muito rápido porque eles têm um calor específico baixo. Enquanto a água demora para esquentar, para ter uma variação na sua temperatura, graças ao seu calor específico alto. E como as duas misturas, tanto a mistura dos reagentes quanto a mistura dos produtos, tem calores específicos diferentes, então as variações de temperaturas também serão diferentes para cada um. Se eu pego a mistura H2Cl2 a 15 graus Celsius e eu vou aquecer até 72 graus Celsius, eu tenho que fornecer uma certa quantidade de energia ΔH4. Agora, se eu faço a mesma quantidade, se eu faço a mesma coisa com o HCl, de 15 graus para 75 graus, eu tenho que fornecer uma energia ΔH4. O saldo final, então, que vai ser a diferença entre ΔH4 e ΔH3, vai ser o ΔH2, vai ser diferente do ΔH1, justamente por causa dessa diferença nos calores específicos. Temos agora uma equação termoquímica. Uma equação termoquímica é uma equação química normal com um acréscimo da entalpia ao lado ou dentro da própria equação, como aqui, por exemplo. Aqui a equação com os reagentes normais, com os produtos normais, só que com o acréscimo da entalpia. Temos aqui uma reação exodérmica, a 25 graus Celsius, a 1 atm de pressão, 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, enfim, constante para todos, né? Enfim, vemos que é igual uma reação química normal com o acréscimo da variação de entalpia. Variação de entalpia negativa significa exodérmica, significa reação exodérmica. Enfim, essa variação de entalpia também pode estar dentro da reação. Enquanto aqui eu tenho uma reação e a parte, ou seja, do lado
eu tenho o ΔH, eu posso ter a variação da entalpia dentro da própria reação como um reagente, como se fosse um reagente. Esse mais 286,6 kJ, ele está com mais aqui como se ele fosse um reagente. Quando ele está com mais, no lado dos produtos, ele é exodérmico. Que se ele é exodérmico, os reagentes vão ter uma energia maior do que os produtos, e a energia que será liberada vai ser somada, para poder igualar. Aqui eu tenho a mesma reação, essa reação de baixo é a mesma dessa, só que em vez da quantidade de calor estar nos produtos, vai estar nos reagentes. Aqui eu tenho que reagir hidrogênio mais meio oxigênio e retirar deles, por isso menos, retirar deles 286,6 kJ para cada mol. Ou seja, as reações termoquímicas, a equação termoquímica, aliás, elas são equações químicas normais com o ΔH no lado ou dentro da própria equação. Lembrando, se o ΔH estiver nos reagentes, negativo nos reagentes, significa que ele vai retirar. Se ele tiver positivo nos produtos, ele também vai retirar. Se aqui, por exemplo, se ele tivesse positivo nos reagentes, significa que ele estaria colocando energia nos reagentes. Ou seja, seria uma reação endodérmica. Se aqui tivesse o menos, significa que ele estaria tirando a energia dos produtos. Ou seja, é uma reação endodérmica. Agora, o estado padrão. O estado padrão é justamente, voltando a conversar sobre aquele discussão sobre os casos alotrópicos, é interessante escolher, aqui faltou o R, era para ter escolher um referencial para os valores da entalpia. Do mesmo jeito que a altura ela é tida como referencial, por exemplo, tal prédio é 100 metros acima do mar, acima do nível do mar. Quer dizer que o nível do mar se convencionou a altura zero, e tudo que está acima dele, então, logicamente, vai ser positivo, e tudo que está abaixo vai ser negativo. Isso não quer dizer que a altura do mar é zero. Quer dizer que é uma convenção tratar a altura do mar como se fosse zero, o nível do mar como se fosse zero. Então, está no seu estado padrão quando se apresenta em seu estado mais comum e estável a 25 graus e a 1 atm de pressão. Toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Toda substância simples, isto é, feita só por um tipo de elemento e na sua forma mais comum. Ou seja, o grafite, então, ele teria o nível de entalpia zero. O oxigênio, então, o nível de entalpia igual a zero. Justamente o que temos aqui. Entalpia padrão de formação de uma substância para cada mol. Tá? Eu vou pegar dois reagentes, duas substâncias simples, tem que ser simples. Se for uma substância composta, não vai ser entalpia padrão de formação, não será entalpia padrão de formação. Para ser entalpia padrão de formação, eu necessito que os dois reagentes, ou mais, ou 3, 4, enfim, sejam substâncias simples e que gerem um mol de apenas um produto. Quando isso acontece, a entalpia padrão de formação de uma substância. Como tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são substâncias simples, no seu estado alotrópico mais comum, então a sua entalpia é igual a zero. Quando eu for tirar a variação de entalpia, que é o final menos inicial, eu vou pegar então a entalpia da água, vai ser menos 286,6. Eu vou pegar esse menos aqui e subtrair com zero. Subtrair com zero, somar com zero não muda nada, então a variação de entalpia é justamente menos 286,6 kJ. Essa reação exodérmica. A entalpia padrão de formação ela pode ser representada por um ΔH com um zero aqui no expoente e com F embaixo. Esse zero no expoente quer dizer que é padrão, que é a entalpia padrão, e o F embaixo quer dizer que é a entalpia de formação. Pronto, a entalpia padrão de uma formação é a variação de entalpia na formação de um mol da substância a partir das substâncias simples correspondentes no estado padrão.
temos aqui o hidrogênio mais o enxofre rômbico, mais 2 moléculas de oxigênio, dando uma molécula de ácido sulfúrico no estado líquido. Então, a variação da entalpia, ΔHF0, ou 0F, enfim, menos 813 kJ por mol. Cada mol gerado de ácido sulfúrico, eu tenho que liberar 813. Aqui todas as substâncias são simples e todas estão no seu estado alotrópico mais comum. Aqui o grafite, mais hidrogênio, mais oxigênio, dando ácido etanóico, ou ácido acético, na terminologia comum, o famoso vinagre. Uma variação de entalpia, menos 277,5 kJ por mol. Cuidado para não cometer erros comuns. Como a entalpia padrão de formação, ela quer os dois reagentes simples e nas suas formas mais comuns. Aqui, o diamante, ele não é a forma mais comum do... Ele não é a forma mais comum do carbono. Ou seja, não é a entalpia padrão, porque não é a forma mais comum. O ΔH associado a essa equação não representa o calor de formação dos CO2, pois o diamante não é a forma mais estável do carbono. Aqui agora temos o nitrogênio reagindo mais o hidrogênio e dando 2 mols de amônia. Não pode, porque a entalpia padrão de formação, ele só leva em consideração 1 mol, repetindo, 1 mol do produto. Ou seja, para ser entalpia de formação aqui, eu tenho que dividir tudo isso aqui por 2. Porque assim vai ficar 2 dividido por 2 e vai ficar 1 amônia. Aí eu pego 3 dividido por 2, dá um meio. E 1 dividido por 2 dá meio. Ou seja, o ΔH nessa equação não representa o calor de formação da amônia. Pois aí aparecem 2 mols de NH3 em vez de 1 mol. E aqui, outro exemplo, temos o óxido de cálcio reagindo mais o CO2, dando o carbonato de cálcio. Primeiro, vemos que os reagentes não são substâncias simples, ou seja, na entalpia padrão de formação. O ΔH nessa equação não representa o calor de formação do carbonato de cálcio, pois a reação parte de substâncias compostas e não de substâncias simples. Aqui temos uma tabelinha, enfim, se vocês quiserem podem pausar para anotar. É uma tabelinha entre a entalpia de formação de várias substâncias, enfim. Agora um exemplo aplicado, vamos calcular a variação da entalpia da reação NH3 mais HBr, que dá NH4Br, ou seja, dá o brometo de amônio. Conhecendo as seguintes entalpias padrão de formação, em kJ/mol, a entalpia da amônia menos 45,9, a entalpia do brometo de hidrogênio menos 36,3 e do brometo de amônio menos 277,8. Como já visto, ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes. O H dos reagentes, ele vai ser justamente tem um... Ah, sim, é isso mesmo, eu tinha me confundido. Aqui o H dos reagentes é o H associado ao NH4Br, e agora eu vou menos o H dos reagentes. Vai ser o H da amônia mais o H do HBr. Eu vou somá-los, porque os dois são reagentes. Enfim, então eu pego a entalpia dos reagentes e, enfim, subtraio da entalpia dos reagentes. Vai ser substituindo os valores que aqui já foi dado. Enfim, menos 270,8 menos, aqui eu vou subtrair esses dois. Enfim, fazendo o resultado todo, eu tenho menos 188,6 kJ por mol. Ou seja, nessa reação aqui, há uma liberação de 188,6 kJ para cada mol de brometo de NH4.
Entalpia de combustão. Entalpia de combustão, como o próprio nome já diz, está associada a uma combustão. Lembrando, uma combustão ela pode ser completa ou incompleta. Uma combustão completa, ela vai, enfim, vai ser uma reação entre uma molécula de carbono qualquer, mais o gás oxigênio em excesso. Vai ter muito gás oxigênio no meio. E vai ter como os produtos o dióxido de carbono, CO2 e água. A água será liberada. Uma combustão é incompleta quando eu não tenho oxigênio suficiente para reagir com a minha molécula que tem carbono. Ou seja, eu não vou liberar mais dióxido de carbono, eu vou liberar agora monóxido de carbono e água, ou só o carbono e água. Por exemplo, a fuligem. Fuligem ela acontece porque na reação ela não vai ter oxigênio suficiente para reagir com carbono. Então acaba que espelha o carbono na forma de fuligem. A fuligem é um carbono vaporizado, um carbono, entre aspas, em pó. A entalpia de combustão de uma substância é a variação de entalpia verificada na combustão total de um mol de uma determinada substância, supondo no estado padrão todas as substâncias envolvidas nessa combustão. Aqui eu tenho uma combustão entre o metano mais o oxigênio, que dá o dióxido de carbono e 2 moléculas de água. Aqui ele vai ter uma certa variação de entalpia, menos. Aqui agora eu tenho o ácido metanóico, o ácido fórmico, o fórmico justamente que as formigas liberam, reagindo mais meio de oxigênio, dando CO2 e 2 moléculas de água, também tendo uma variação de entalpia correspondente. Note que tanto aqui a primeira é isodérmica quanto a segunda é exodérmica. Nesses exemplos, ele vai ser sempre negativo, pois as reações de combustão são sempre exodérmicas. Eles sempre vão liberar energia. Afinal, por exemplo, eu pego uma gasolina e vou tacar fogo na gasolina. Eu vou liberar energia. Toda reação de combustão é uma reação que libera energia. Ou seja, toda reação de combustão é uma reação exodérmica. Aqui, de novo, há uma tabela com algumas entalpias de combustão. Se quiserem, podem parar e anotar. Entalpia de neutralização, como o próprio nome já diz, está associada a uma reação de neutralização entre um ácido, uma base, ou um óxido e uma base, ou um óxido e um ácido, enfim. Ou sal e óxido, enfim. São as reações que estudamos estudamos em funções inorgânicas. Primeiro, só usando o caso aqui que tem ácidos e bases, todos em meio aquoso. Lembrando que a reação entre um ácido e uma base vai liberar um sal e água. Vemos aqui que ele vai ter, eu vou reagir cloreto de sódio mais soda cáustica, dá cloreto de hidrogênio, perdão. Cloreto de hidrogênio mais soda cáustica, que dá cloreto de sódio mais água. Vai ter uma variação de entalpia de menos 57,9. Fazer a mesma coisa com HBr mais soda cáustica, NaBr mais água, vai ter uma variação de entalpia menos 57,6 kJ por mol. Fazendo a mesma coisa com vários ácidos, várias bases, etc. Vamos ter neutralizações, as entalpias de neutralizações. Perceba, muito importante, que quando essa reação de neutralização envolve tanto um ácido forte e uma base forte, a variação de entalpia será sempre a mesma. No caso aqui eu tenho um ácido forte, o HCl é um ácido extremamente forte, é o ácido gástrico, o ácido que está dentro do nosso estômago, o ácido clorídrico, mas soda cáustica que também é uma base geralmente forte. Tanto o ácido é forte quanto a base é forte, então vai liberar menos 57,9 kJ para cada mol. O ácido bromídrico, ele também é um ácido muito forte. Ele também reage com a soda cáustica, que também é uma base muito forte. Vai liberar a mesma quantidade, ou uma quantidade, enfim, aproximada de 59,6 kJ por mol. E isso acontece graças a isso. Como eu vou pegar um ácido forte e uma base forte, um ácido forte ele vai se dissociar totalmente ou quase totalmente. Enquanto uma base forte vai se dissociar também totalmente ou quase totalmente. O ácido, no caso, ele vai se ionizar. Né? A diferença entre dissociar e ionizar, que já caiu no Enem. Ionizar é quando tem a formação de íons. E ionizar é quando já tem íons e eles serão separados.
Aqui, então, eu tenho a ionização do ácido e a dissociação da base, gerando o sal e a água. O sal ele vai ser dissociado e a água, enfim, a água é água. Eu posso cortar, como eu tenho Cl- nos dois lados, eu corto Cl- dos dois lados. Eu também tenho Na- dos dois lados, eu posso cortar dos dois lados. Sobrando H+, mais OH- igual a H2O, que vai ter uma certa variação de entalpia, que vai ser menos 57,9 kJ para cada mol. Ou seja, quando o ácido é forte e a base também é forte, eles vão liberar esse valor ou um valor muito próximo. Agora, a energia de ligação. A quebra de ligações é sempre um processo endodérmico, portanto, ΔH é sempre positivo. Por exemplo, aqui eu tenho o gás de hidrogênio, ele vai sofrer uma quebra na sua ligação, e vai ter duas moléculas de hidrogênio atômico. Aqui é a mesma coisa com gás cloro. Eu forneço energia, quebra a ligação dupla entre os dois cloros, eu vou ter duas moléculas de cloro atômico. E aqui eu vou ter uma certa variação de entalpia, que em ambos os casos é positivo, justamente porque eu preciso fornecer energia para isso acontecer. Eu preciso fornecer entalpia, preciso fornecer calor. Nesse exemplo, gastamos... enfim, era para ter um exemplo aqui que tem uma molécula de metano. Deixa eu ver se está aqui. Pronto. Não está aqui. Infelizmente não está aqui. Enfim, era para ter um exemplo que tinha 4 moléculas de metano. Aliás, tinha uma molécula de metano. Metano, vocês sabem que é o C no meio, o carbono no meio, rodeado por 4 hidrogênios. Metano. Ou seja, ele vai ter 4 ligações entre o hidrogênio e o carbono. O metano, no caso. Se eu quiser pegar essas ligações e quebrar para liberar carbono e hidrogênio, eu vou ter que fornecer 1.651,6 kJ para cada mol para quebrar as 4 ligações do CH. Consequentemente, para cada ligação CH é necessário pegar essa energia total, dividir por 4, afinal tem 4 ligações, e dá 412,9 kJ por mol de ligação. Ou seja, aí eu esqueci de colocar a imagem, mas aqui dá para ter uma imagem do metano. Lembrando, o metano ele é um carbono central com 4 hidrogênios, o rudiano. Aqui também tem uma tabela, enfim, com a energia de ligação de alguns compostos. Aqui temos no caso, como está na forma gasosa, é o iodeto de hidrogênio, e aqui eu tenho o cloreto de hidrogênio, eu tenho o iodo na sua forma gasosa. Aqui eu vou ter 2 vezes a energia de ligação do HI. Energia de ligação do HI é 71,4. Aliás, 71,4 quilocalorias. Agora, se eu quiser pegar kilojoule por mol, eu vou ter que pegar 298,4. Então, eu pego 2 vezes 228,4, que eu tenho 2 ligações. Mais a energia de ligação entre os cloros, aliás. 2 vezes a energia de ligação entre pronto aqui. Entre o HCl, que em kJ é 430,9. Mais energia de ligação do gás entre as duas moléculas do iodo. E aqui, somando as energias, eu vou ter 838,8 kJ. Essa energia dos reagentes. Enquanto a energia dos produtos, então vai ser de 1.012,7 kJ para cada mol. Energia, então, eu tenho que fornecer energia para poder as ligações serem quebradas. Enfim, eu tenho que fornecer energia para as ligações serem quebradas. Então, se eu tenho que fornecer energia, a energia dos produtos vai ser muito maior do que a energia dos reagentes, já que eu tenho que fornecer energia. Então, para ver a variação de entalpia, quando no caso da energia de ligação, eu tenho que subtrair a entalpia dos reagentes pela entalpia dos produtos.
Nos outros casos, vimos que a entalpia ela é calculada subtraindo a entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. A energia de ligação, a entalpia de ligação é uma exceção. Eu pego primeiro os reagentes e depois pego os produtos. Justamente esse menos 183,9, esse menos ele não quer dizer que foi uma reação exodérmica. Ele quer dizer que eu tive que fornecer essa quantidade de energia para poder quebrar essas ligações. Tanto é que a quebra de ligações é sempre um processo endodérmico. Ou seja, tem que tomar cuidado na energia de ligação, porque ela tem algumas pegadinhas, algumas particularidades. Agora vamos para a lei de Hess. A lei de Hess, basicamente, ela diz que a energia ela independe do caminho. Mesma coisa do trabalho. Lembrando do trabalho, o trabalho de física mesmo, ele só depende do ponto final e do ponto inicial. É uma função de estado, só depende do ponto final e do ponto inicial e não do caminho. Desde que os pontos final e inicial não sejam os mesmos. Aqui, enfim, pegamos uma reação entre o grafite e o oxigênio e dando CO2. Temos um primeiro caminho, o caminho mais fácil, que é fornecer logo uma energia. Isso vai acontecer, vai chegar no estado final. Então, pegamos o estado final, inicial e vamos direto para o estado final. Ou podemos ir para um segundo caminho, um caminho mais longo. Enfim, transformamos o grafite e o oxigênio em CO mais meio de O2, vai ser o estado intermediário, e pegamos esse estado intermediário e transformamos em CO2. Ou seja, eu tenho diferentes caminhos que dão o mesmo resultado. Pegamos os mesmos reagentes e temos os mesmos produtos. Aqui no primeiro caminho, grafite mais O2 dá CO2. Vai ter uma certa variação na entalpia. Foi o caminho mais rápido. Ou o segundo caminho, podemos pegar o grafite mais meio de O2, que dá CO. Pegamos esse CO mais meio de O2, que dá CO2. E aqui vai ter uma certa variação de entalpia, e aqui embaixo vai ter outra variação de entalpia. Se eu somar essas duas entalpias aqui de baixo, H1 mais H2, eu vou ter menos 393,3 kJ, que é justamente a variação de entalpia do primeiro caminho. Ou seja, a lei de Hess diz que a variação de entalpia só depende do ponto final e do ponto inicial, e não do caminho. Eu posso fazer qualquer caminho, desde que meu ponto final e meu ponto inicial sejam os mesmos em toda a reação, em todos os caminhos, aliás. Aqui, graficamente, temos aqui um H inicial e um H final. O H inicial vai ser o H do grafite. Essa variação, esse ΔH, indo direto da reação inicial para o estado inicial para o estado final, vai estar aqui. Ou eu posso ir para um estado intermediário, gastando uma certa quantidade de energia, e depois gastar outra quantidade de energia para ir para o estado final. Sendo que essas duas porções, o ΔH1 e o ΔH2, se somadas, é justamente igual ao ΔH. Ou seja, só depende do ponto final e do ponto inicial, e não do caminho. A lei de Hess traz algumas consequências. Uma das muito legais é que eu posso tratar como se fossem equações matemáticas. Primeira consequência, as reações podem ser somadas. Eu posso pegar o grafite, uma reação entre o grafite mais meio O2, que dá CO2, vai ter uma certa quantidade de entalpia. Eu posso pegar outra reação, que eu tenho o CO mais 1 meio mais CO2. Como o CO aparece em uma equação nos reagentes e outra equação nos produtos, eu posso cortar. É como se fosse um produto intermediário. Quando ele aparece nos produtos e nos reagentes, o mesmo composto aparece nos produtos e nos reagentes, eu posso cortar. Ou seja, eu posso somar as equações químicas como se fossem matemáticas mesmo. Ou seja, grafite mais oxigênio dá CO2, e somando essas duas variações de entalpia, menos 110,3 menos 283,0 kJ, se eu pegar essas duas aqui e somar, vou ter menos 393,3 kJ por mol, que é justamente o que fizemos aqui, né? Somamos aqui de baixo e vimos que é igual, né? Enfim, aqui é como se fosse cortado o CO. A segunda consequência da lei de Hess é que as reações podem ser invertidas.
eu posso pegar o grafite mais o O2, vai ter CO2, vou ter uma reação exotérmica, ou seja, vai liberar calor. Agora, se eu pegar o CO2 e eu tirar o calor dele, se eu fornecer calor para ele, vai ser uma reação endodérmica, de tal forma que ele se transforma em grafite em O2. Aqui temos um gráfico. Eu posso, então, reverter os reagentes para os produtos, para o produto ser um reagente e o reagente ser o produto, desde que eu inverta o sinal da variação de entalpia. Se eu tenho uma variação de entalpia negativa, quando eu inverto, eu vou ter uma variação de entalpia positiva. Aqui está um gráficozinho, grafite mais O2 e CO2. Aqui eu vou ter uma variação de entalpia negativa do caminho do grafite mais CO2 para o CO2. E do CO2 para o caminho de cima, ele vai ter que absorver essa quantidade de energia, a mesma quantidade de energia. E a terceira consequência, as reações podem ser multiplicadas. Multiplicar nada mais é do que uma soma, né? Aqui, se eu posso somar o grafite, se eu posso somar essas duas reações, eu posso somar uma reação mais ela mesma, enfim, sei lá, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, enfim, eu posso somar uma reação mais ela mesma um determinado número de vezes. Somar uma coisa por ela mesma um determinado número de vezes é a mesma coisa que multiplicar. Por exemplo, 2 mais 2 3 vezes é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 dá 6. A mesma coisa que 2 vezes 3. Então eu posso multiplicar uma reação por 2, por 3, por 4, por 1 meio, por 1 sobre 3, por 1 quarto, 1 quinto, 1 décimo. Enfim, eu posso multiplicar por qualquer número a reação desde que eu faça a mesma coisa com a entalpia. Consequência da lei de Hess, agora vamos para os exercícios. Primeiro exercício da apostila. Enfim, tem um gráficozinho aqui, essa aqui é da UFRJ. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, no transporte, etc. Existem reações químicas que ocorrem com a liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endodérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Temos um gráfico aqui, temos um HR e um HP. HR é H dos reagentes e HP, H dos produtos. Vamos ver que os reagentes têm uma energia maior do que os produtos. Se ele tem uma energia maior do que os produtos, ou seja, é que ele liberou energia. Se ele liberou energia, é uma reação exodérmica. De alternativa B. Agora, segunda questão. Sejam dadas as reações termoquímicas, todas as 25 graus Celsius, em ATM. Aí tem aqui 5 equações. Exclusivamente sobre o ponto de vista energético das reações acima, aqui você escolheria como fonte de energia E. Eu vou escolher uma fonte de energia a que tenha maior, que me dê maior energia. A que dá maior energia, dentre todas aqui, é justamente essa. Vemos aqui justamente pela entalpia. A que libera maior entalpia vai ser a que tiver maior variação de entalpia, que é justamente essa reação. 2 alumínio mais meio de oxigênio, que dá o oxialumínio, e libera quase 400 quilocalorias por mol. 400 quilocalorias por mol, ou seja, muito superior a qualquer outros 4. Ou seja, do ponto de vista energético, eu vou escolher a reação que me traga mais energia, que é justamente a terceira, que é justamente a letra C. Agora, a terceira, considera as seguintes equações termoquímicas. Enfim, temos as equações aqui, com as suas entalpias. Qual é a variação de entalpia que pode ser designada calor de formação ou calor de combustão? E calor de combustão. Enfim, aqui pode ser um calor de combustão. Lembrando, eu pego substâncias na sua forma, substâncias simples, no seu estado mais comum. Enfim, eu vou formar um mol de um produto. E um calor de combustão, eu vou pegar um composto que tenha carbono mais oxigênio, e eu vou ter CO2 mais água. Isso no caso for uma combustão completa. Vamos analisar cada um e ver se
é o calor de formação e calor de combustão. A primeira não é calor nem de combustão nem de formação, enfim, porque ele não tá formando nada e também não tá nem fazendo combustão de nada. Temos o segundo, ele pega o grafita, que é a forma alotrópica mais comum do carbono, grafite, enfim, tanto faz. Mais O2 dá CO2, ou seja, duas substâncias simples, dando um mol de uma substância composta. Ou seja, é um calor de formação e também é um calor de combustão. Então, vemos aqui que essa alternativa já seria essa segunda, mas enfim, vamos ver as outras. Essa terceira, enfim, eu tenho o etano. Temos o etano mais 3O2, então vai dar o CO2 mais água. Vemos então que é uma combustão, que dá CO2 e água, combustão completa, só que não é formação, porque enfim, aqui não tem o composto simples nos reagentes. Eu tenho o etano que não é simples. Então, o 3 não é. O 4, temos o propano mais o hidrogênio, que dá, enfim, enfim, não sei que composto é esse, não dá pra ver só batendo o olho. Eu acredito então que seja... Pô, que estranho, tem 8 no oxigênio, que estranho, enfim. O que importa é que ele não é nem de formação, porque ele não tem uma substância simples. E ele também não é de combustão, porque ele não reage com oxigênio. E o quinto e o último, eu pego o iodo e me vou para metade de iodo. Também não é nem de formação, nem de combustão. Para ser de formação, lembrando, tem que eu ter um mol completo. Ou seja, o único que é de formação e combustão é o 2. Ou seja, alternativa B. 4. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é... Aqui temos a reação entre o CO mais meio de O2, que dá uma molécula de dióxido de carbono, quase que não sai. Aqui vamos aplicar a lei de Hess, vamos somar essas duas equações aqui, vamos inverter uma e somar outra. Enfim, a resolução aqui, eu pego essa primeira, eu pego essa daqui, essa grafita. Aliás, eu peguei essa primeira aqui, entre grafita, meio de O2, dá o CO, eu inverti ela, fica CO, CO no reagente, que tem como produto a grafita e o O2. Se eu invertir aqui, eu tenho que inverter também a minha entalpia, ou seja, mais. E na segunda eu não faço nada, enfim, só transcrevo. Aqui eu posso cortar, posso cancelar a grafita. Agora eu somo o CO mais o O2 menos meio de O2. Porque se aqui eu tenho 1, se aqui nos reagentes eu tenho 1 e nos produtos eu tenho meio, 1 menos meio, meio. Então, mais meio de O2, que dá CO2. E agora a variação de entalpia, eu vou somar esse 26,4 menos 94,1 local. Ou seja, é uma reação que ela é uma reação exodérmica, justamente por causa do sinal negativo, e ela libera 66,7 kcal para cada mol. Alternativa C. Agora, a quinta questão. Um passo do processo de produção do ferro metálico é a redução do óxido ferroso com monóxido de carbono. Ou seja, eu vou pegar o óxido ferroso, aliás, mais o monóxido de carbono, eu vou ter o ferro metálico, ferro, mais CO2. E isso vai ter uma determinada entalpia X. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, baseando-se na lei de Hess, assinale a alternativa que indique o valor mais próximo de X. Temos aqui então 3 reações e temos que manipular essas reações pela lei de Hess de tal forma que eu tenha essa reação no final, para ter o calor correspondente.
Vamos aqui, uma dica que eu faço, que eu dou, aliás, é sublinhar ou destacar a reação que eu quero e embaixo dela transcrever as reações que ele me deu e, enfim, destacar os compostos que eu tenho tanto nas equações que ele me deu quanto nas equações que eu quero. Ou seja, eu tenho CO aqui e aqui, eu tenho Fe aqui e aqui, eu tenho CO2 aqui e aqui, então eu sublinho eles. Como eu não tenho nem esse óxido férrico, eu não tenho na equação de cima, a equação que ele quer, isso quer dizer que ele vai se cancelar em um momento ou outro. Ou seja, eu vou ter que cancelar, achar algum jeito de cancelar esse composto de ferro, que aqui é o óxido férrico, e cancelar também o tetróxido de triferro, que é esse aqui. Esse seria o passo 0, né, do nosso passo a passo. O primeiro passo, multiplicar a segunda equação por 2. Eu pego essa segunda equação, multiplico por 2, multiplico tudo por 2, 3 por 2, 6, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. E também multiplico a entalpia. Se aqui está menos 36, multiplico por 2, menos 72. Segundo passo, somo a segunda com a terceira para poder sumir com esse Fe3OH. H não, O4. Todo atrapalhado hoje. Que aqui é o tetróxido de triferro. É um óxido misto. Óxido duplo, aliás, perdão. Óxido duplo. Enfim, somamos as duas equações, porque a terceira equação também tem esse composto, que eu quero eliminá-las, então eu somo. Enfim, agora é só eliminar, eu tenho 2 Fe, 3 O4, eu posso cortar, já que ele está nos reagentes e nos produtos, eu corto. E aqui eu vou ter, depois de cortar, eu vou ter uma certa reação, e agora eu vou somar também as variações de entalpia, a soma dá menos 25 kJ. O terceiro passo, eu multiplico a primeira equação por 3, essa primeirinha aqui por 3. Então, multiplico tudo por 3, 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. E multiplico também a variação de entalpia por 3, que dá menos 75 kJ. Passo 4, somar a equação do segundo passo, essa equação aqui, com a equação do terceiro, que é essa aqui de baixo. Então, vamos somar. Quando eu somo, eu vejo que esse óxido de ferro, ele se cancela, esse óxido férrico se cancela, que ele aparece nos reagentes e nos produtos. Eu somo. E aqui eu vou ter que a variação de entalpia, então vai ser a soma de menos 25 com menos 75, que dá menos 100. Aqui vemos que essa reação ela é idêntica a essa, com a diferença que essa equação de baixo, ela está com 6 multiplicando. Ou seja, eu vou ter que dividir tudo por 6. Vou ter que dividir a equação por 6. Se eu dividir a equação por 6, eu também divido a entalpia por 6. Eu divido tudo aqui por 6. Enfim, também divido a entalpia, que dá menos 100. Divido por 6, dá aproximadamente menos 16,67, que é justamente a alternativa A, né? Porque ele quer assinar a alternativa que indica o valor mais próximo de x, que é justamente a alternativa A. Esse espaço foi um jeito que eu achei mais conveniente, já que a lei de Hess só depende do estado final e do estado inicial, você pode fazer por qualquer caminho, por qualquer um mesmo, que ele vai dar o mesmo resultado. Esse daqui só foi o caminho que eu achei mais fácil para mim. Enfim, se alguém achar um caminho que seja mais fácil de entender para você, não tem problema algum. Essa foi a aula de termoquímica, espero que todos tenham entendido alguma coisa. Se eu falei alguma coisa rápida, alguma coisa confusa, enfim, podem perguntar sem qualquer temeridade.